Bom, a Rede Brasil Atual, o Jornal Brasil Atual, tem o prazer de receber aqui no estúdio o Carlos Alberto Grana, que é presidente licenciado da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Bom dia, Grana, tudo bem? Bom dia, Colibri. Eu que agradeço você, a todos os seus ouvintes, Jornal Brasil Atual. Bom, é evidente que o clima do Brasil todo, né, o esporte de preferência nacional, agora a vida continua. Né? Tem que trabalhar. A vida continua. A gente pode ter aquele intervalo, muitos trabalhadores, inclusive, acabam suspendendo aquele período do jogo para assistir, confraternizar. Só que é o seguinte, terminou o jogo, o trabalhador continua lá a sua labuta. Nós temos até uma matéria mostrando que o mundo do trabalho não para em função da Copa, porque tem os bancos de horas, né? Até eu estava conversando com o Baiba sobre, falando, não, Colibri, você vai pensar que tudo para, eles podem deixar pôr um telão lá, a gente assiste o jogo, mas depois segue, tem banco de horas, tem que cumprir. Exatamente, aquela jornada que é suspensa temporariamente para assistir o jogo, depois ela é recuperada. Não vem nada de graça, não. Então é verdade, é um ano decisivo, né? Logo em seguida do final da Copa, esperando que o Brasil seja campeão, mas entramos num clima decisivo para os trabalhadores no Brasil, que é o momento da gente decidir, dia 3 de outubro, se nós vamos continuar o projeto iniciado pelo presidente Lula, onde indiscutivelmente em tudo que se compara foi melhor do que o governo anterior, ou se a gente vai retroceder ao passado das privatizações, da dívida com o FMI, de demissões, de pacotes, enfim. O trabalhador sabe o que foi esses últimos 7 anos e 5 meses e nós temos a convicção de que ele vai ter a certeza do que é melhor para ele, do que foi melhor para ele e do que será melhor para ele no futuro. Nós acabamos falando um pouquinho aqui no começo da jornada de trabalho em função da Copa do Mundo e tal. E a tal da redução da jornada de trabalho, esse projeto dos trabalhadores de reduzir de 44 para 40 horas, por que não sai, Grana? Você está indo sempre para Brasília, você tem contato com o presidente Lula, você vai, presidente, mas por que não sai? O que acontece? Grana? Bom, o presidente, desde o primeiro momento que nós discutimos com ele, ele sugeriu que nós realizássemos um processo de mobilização social. Foi o que nós realizamos. Constituímos aí mais de 1.200.000 assinaturas no primeiro momento, protocolamos no Congresso como emenda popular, que a Constituinte de 88 permite esse procedimento, passou nas comissões, foi aprovado inclusive o projeto por unanimidade na Comissão de Trabalho, só que agora falta ir para o plenário. E aí é que, aí que o pente enroscou no nó do cabelo. Ou seja, tem um lobby muito bem orquestrado, até porque a conformação política do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e também no Senado, representam muitos interesses econômicos e de empresas, de empresários que não querem conceder essa conquista ao trabalhador. Querem continuar fazendo com que o trabalhador trabalhe 44, 48, 50, através das horas extras, é evidente, né? Claro. E o projeto, ele tem, além de reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, ele também encarece a hora extra. Claro. Aumenta de senão 50... compensa com a hora extra, né? Perfeitamente. Ele compensa, ou seja, amplia de 50% para 75%. Então, isso é justamente para a gente conseguir que a redução se transforme também em geração de novos postos de trabalho e não apenas uma acomodação em horas extras. No começo do mês nós tivemos uma importante Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, Assembleia, no Pacaembu, lotado. Também todas as centrais unidas nesse ponto da redução de jornada. Tem alguns pontos que as centrais têm divergências, mas todas as centrais, com relação à redução da jornada de trabalho, pelo menos, é um ponto comum, todo mundo nessa batalha. E a gente não consegue entender, você está falando do lobby, né? Por que a coisa não avança? E estamos preocupados, porque depois, no segundo semestre, ainda tem eleições e vai saber quando vai entrar na pauta isso. O esforço justamente da parte contrária à redução é não colocar em votação. Porque se colocar em votação, é evidente que nós acreditamos que ela será aprovada. Em ano eleitoral, deputado precisando do voto do trabalhador, ele vai acabar votando a favor, né? Então,
todo o lobby é para não colocar em votação. Chegamos até a ensaiar um acordo proposto pelo presidente Michel Temer, que reduziria de 44 para 42 horas semanais. Achamos que era importante, até apoiamos. Mas nem o lobby lá... Que seria 42 com perspectiva de diminuir isso, ao longo progressivamente. dos anos, Era um caminho, né? Certo. Eu acho que era melhor a gente buscar esse caminho de buscar um acordo que ganharíamos 50% de imediato, depois prosseguiríamos a luta, do que ficar só com a bandeira e não ter nada de redução. Então, porém, é o que diz, a nossa manifestação dos trabalhadores é como foi no Pacaembu, realizada todas as centrais, mais de 15 mil militantes, dirigentes sindicais de todas as centrais sindicais do Brasil, ou seja, o nosso é público. O lobby dos grandes empresários, ele é aquele silencioso, Colibri. Agora, ele não aparece ali. Mas como é que... Né? Ele não aparece. O que eles temem com relação à redução da jornada? Já que o país está crescendo, os jornais anunciaram o PIB tem a maior alta desde 1996, né? Puxado pela indústria, pelos investimentos, o crescimento foi de 9% no primeiro semestre, que é um número expressivo. Ritmo chinês, que a gente sempre tem como referência a economia da China, né? E o país está crescendo. O que os empresários estão temendo, Grano? Ganância, é ganância. Olha, nunca na história desse país os empresários ganharam tanto. E é claro que o trabalhador está procurando a sua contrapartida. Claro. Ué. Então nós tivemos um período aí dos últimos 5, 6 anos que as nossas negociações obtiveram algum ganho real de salário acima da inflação, conseguimos ampliar os programas de participação nos lucros e resultados. O trabalhador teve muitas conquistas. Agora, quando vem a questão da jornada de trabalho, eles são muito conservadores, é ganância pura. Ele faz a conta e eles querem continuar abocanhando cada vez mais a parte da economia. É uma disputa, é uma luta de classe. Nós estamos disputando quem é que fica com a maior participação do resultado da economia. É uma idiotice, porque muitas empresas já trabalham 40 horas semanais. E tem um resultado excelente, porque o trabalhador tem um período de lazer, um período com a sua família, um período de descanso, um período para estudo. Ou seja, ele tem uma qualidade de vida e, consequentemente, até melhora a sua produtividade. Sem dúvida. Então, hoje, aprovado, já tem estudo sobre isso. No setor metalúrgico, só que no estado de São Paulo, praticamente 50% já trabalham uma jornada inferior a 44. Alguns acordos de 40, 41, 42 horas semanais. E o resultado é que teve ganho. Então, há também um atraso do empresariado paulista e do Brasil. Um atraso que, infelizmente, nós temos que romper e acreditamos que vamos conseguir. Agora, na indústria metalúrgica, que você conhece com propriedade tudo que acontece, ela é a referência, né? Para quando se fala na discussão da indústria, o crescimento da indústria, né? Foi o PIB, esse resultado do PIB que acabamos de dizer, também foi puxado pela indústria, né? Pela indústria automobilística também, que teve uma crise, ela foi contornada, o governo tomou algumas atitudes importantes. Eu queria que você falasse isso, quer dizer, essa diferença. Quando teve a crise, você falou, bom, agora vai parar, a indústria metalúrgica vai parar, demissão. Foi um clima pesada mesmo. Você está lembrado que, inclusive, em janeiro de 2009, depois de uma avalanche brutal de precipitação de muitas empresas, até em demitir os trabalhadores, teve um crescimento de 100% no número de demissões medido pelo CAGED. Então foi uma coisa brutal. Em janeiro, o presidente da Fiesp, né, que está licenciado também, Paulo Scaff, vem com uma brilhante ideia, tem uma solução. E com alguns dirigentes sindicais que também que entraram nessa onda. Vamos reduzir a jornada em 25% e reduzir os salários em 25%. E vamos sair da crise. Você está lembrado que na época a CUT, os nossos sindicatos, a nossa confederação foi frontalmente contra. Primeiro, você não coloca todos os empresários na mesma situação. Tinha situações difíceis, problemas específicos, mas também tinha situações que estavam equilibradas. Ele queria fazer um acordo geral para todo mundo. Nós não concordamos. Felizmente, o governo do presidente Lula, até pelo conhecimento da história que ele tem junto ao movimento sindical, buscou um outro caminho, que é o caminho que ele, no dia 23 de dezembro de 2008, anunciou, até foi muito criticado na imprensa, dizendo, vão às compras,
O brasileiro tem que Pé no comprar, acelerador.